nosso tópico de número 2, nós vamos ter aí o título Os Profetas Menores e o subtítulo, o subtópico, Os Profetas do Reino do Norte. Irmãos, por conta do nosso tempo, é impossível nós falarmos individualmente sobre cada um dos 12 profetas menores. Então, para esse tópico, eu vou deixar alguns subsídios de comentários bíblicos para que vocês, professores, possam se aprofundar um pouco mais em cada um desses 12 profetas, né? 2 dos profetas menores que nós conhecemos profetizaram para Israel. Quem foram eles? Amós e Oséias. Amós, ele vivia em Tecoa, aldeia que ficava lá em Judá, mas ele foi chamado para profetizar em Samaria, lá no Reino do Norte. Amós 1:1. Ele profetizou nos dias do rei Jeroboão II. Ele era um boiadeiro e cultivador de sicômoros, a comida dos pobres. Ele não era membro da classe dos profetas, mas foi comissionado por Deus para o ministério profético. Amós 7:4-15. Deus chama quem Ele quer. Ele foi ameaçado por Amazias, o sumo sacerdote de Betel, e acusado por esse sumo sacerdote de conspiração contra o rei Jeroboão II. Amós não se intimidou e, destemido, cumpriu a sua chamada. Ele profetizou quando Israel desfrutava paz e prosperidade econômica. Amós 6:1. Esse crescimento material de Israel levou o povo à imoralidade. Deus reprovava as ações do povo. E quais eram essas ações pecaminosas? As opressões aos pobres, injustiça social, o luxo e a ostentação, a idolatria e o culto a Baal, o enriquecimento ilícito, a corrupção e o suborno no sistema judiciário. Em razão de tudo isso, Amós profetizou o cativeiro como julgamento dos filhos de Israel. Contudo, o profeta ele encerra suas profecias com a promessa de restauração. Amós, capítulo 9, do 11 ao 15. Já o profeta Oséias, ele registra que a palavra lhe foi dirigida nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que foram o rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Precisamos tomar cuidado com essas questões porque confunde os reis das duas nações, Reino do Norte e do Sul. O período de profecia dele foi longo, cerca de 60 anos. Conjectura-se, não é muito certo, que provavelmente Oséias era padeiro, com base em Oséias capítulo 7, verso 4, o verso seguinte, ou até mesmo sacerdote, em virtude do seu apreço ao sacerdócio. O estudo do Velho Testamento reconhece que ele era nativo, ou seja, morador lá do Reino do Norte. O enfoque da sua profecia é sobre a infidelidade de Israel, que é comparada metaforicamente como uma meretriz que traiu e abandonou seu esposo, o Senhor. E aí há uma representação no casamento do profeta com uma mulher prostituta, que há muita confusão na interpretação desse texto. Seu ministério denunciou a desintegração política em Israel e as alianças com o Egito e a Assíria. Ele condenou a prática da idolatria, da prostituição, da luxúria, do homicídio, do roubo, do engano e da opressão. Ele denunciou o fracasso dos sacerdotes que aceitavam o suborno do povo. Como é possível nós percebermos, era um tempo de muito crime, muita degradação moral e licenciosidade de prostituição. O povo realmente havia dado as costas às leis do Senhor. Em consequência de tudo isso, de novo, a nação seria conduzida ao cativeiro pela Assíria, para que, através da Síria, Deus punisse e trouxesse o povo ao arrependimento. Apesar dos erros do povo, o profeta anunciou que Deus daria a restauração. Oséias 14, do 4 a 9. E agora, no ponto 2, nós falamos dos profetas do pré-exílio. Joel é o primeiro deles, profetizou no reino de Judá por volta do ano de 835 a.C., durante o reinado de Joás. Ele se identifica como filho de Betuel. O seu nome significa Jeová é Deus. Ele pregou o arrependimento nacional por meio do jejum, do choro, do pranto e da santificação. O profeta, muito conhecido, anunciou o derramamento do Espírito Santo, passagem de Joel 2:28, que se cumpriu no dia de Pentecostes. E ele fez o quê? Ele profetizou o dia do Senhor como sendo um dia de salvação e de juízo. Nesse sentido, Cristo veio para salvar o mundo.
e um dia ele voltará para julgar. Miqueias, ele profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. Seu ministério durou aproximadamente 50 anos. Miqueias, ele denunciou a falsa espiritualidade do povo. A nação participava dos ritos sagrados, mas sua religiosidade era meramente legalista. Não tinha valor nenhum para Deus, era só uma adoração externa ritual. Ele condenou a exploração dos pobres, ele lamentou a impiedade, ele anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Israel não escaparia. Ainda assim, Deus concederia a esperança de restauração a um remanescente. Vejam sempre que Deus pune, corrige o povo, mas sempre dá a esperança de salvação. Já Abacuque iniciou seu ministério por volta do ano 609 a.C. no governo de Jeoaquim, que era o rei de Judá. O nome dele significa abraço amoroso, ou outros ainda interpretam como lutador. Ele próprio se apresenta como sendo profeta. Ele recebeu a orientação divina para escrever, em lugar de transmitir oralmente, como era o costume, Abacuque 2:2. Ele reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, semelhante a nós hoje que vemos tanta injustiça. E clamamos, até quando, Senhor? Ele profetizou que Deus usaria os babilônios para punir a nação de Israel, Abacuque 6. Por fim, de novo, Deus haveria de julgar os ímpios e restaurar o seu povo. Sofonias afirma que foi chamado nos dias de Josias. Os estudiosos bíblicos, eles vão datar cerca do ano 632 que este profeta profetizou, que marcou o início aí das suas profecias. Este profeta Sofonias, ele condenou a degeneração religiosa que reinava em Judá, o culto a Baal, a astrologia e a profanação dos sacerdotes. A má conduta dos príncipes, o engano e a violência era o que estava em Israel. Ele anunciou a invasão da cidade e destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente fiel. Sempre tem o remanescente fiel. Como é possível notar, os profetas do pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento, como eu disse anteriormente. O ponto de número 3 nos fala dos profetas pós-exílios. Quem foram eles? Os profetas de Judá pós-exílio são 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu era um homem idoso quando começou a profetizar. O início de seu ministério se deu no ano 520 a.C., que corresponde aí ao 6º mês do 2º ano do rei Dário, Ageu I. Nesse tempo, após 17 anos de paralisação, a obra do templo foi retomada. Ageu, ele convenceu o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, os líderes judeus e o povo a concluir a reconstrução do templo em Jerusalém. Deus prometeu prover os recursos da construção. Minha é a prata, meu é o ouro. Quem não conhece esse versículo? Ageu 2:8. E assegurou também esse verso, que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira, Ageu 2:9. O livro ele termina com uma mensagem de esperança. Deus faria abalar céus e terra para abençoar o seu povo, numa referência a Cristo. Ele estabeleceria o reino messiânico para sempre. Ageu 2, do 21 ao 23. Já o outro profeta, Zacarias, pós-exílico, era membro da família sacerdotal. Ele foi comissionado como profeta em 520 a.C., no 2º ano de Dário. Esdra, ele registra que Zacarias e Ageu atuaram juntos para despertar o povo. Esdras registra que Zacarias e Ageu atuaram juntos para despertar o povo, também para despertar Josué e Zorobabel a construir ou a concluir a construção do templo. Com a mensagem que ele sempre dizia, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6, um verso bastante conhecido. Com este verso, o profeta sempre advertia que, embora fosse necessário o esforço humano, tanto o retorno do exílio como a reconstrução da cidade e do templo eram obras do poder divino. Zacarias é considerado o mais messiânico dos profetas menores. Ele anuncia a vinda do Messias como o renovo do Senhor, Zacarias 3:8. E nos capítulos 1:7 até o capítulo 6:8, ele apresenta uma profunda descrição acerca do ungido do Senhor Messias. O nome Malaquias significa mensageiro.
e seu ministério teve início por volta de 433 a.C. Nessa época, a reconstrução do segundo templo de Jerusalém já estava concluída. A mensagem do profeta tinha por base, por fundamento, exortar os repatriados do exílio, aqueles que tinham vindo do exílio da Babilônia, a uma vida de adoração e santidade. Ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes que apresentavam no altar do Senhor o pão imundo e animais com defeitos. Os pecados do povo, ele sempre repreendeu. E quais eram esses pecados desse período? Feitiçaria, adultério, falsidade, fraude, extorsão e exploração dos necessitados. Igualmente denunciou a negligência com os dízimos e com as ofertas do Senhor. Malaquias 3:8 até o verso de número 10. Esse livro, ele encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor estava vindo. Malaquias 4, do 5 ao 6. No ponto de número 4, nós temos os demais profetas, que vai falar do primeiro Jonas, que era um profeta do norte, mas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. Seu livro, ele é datado aí do ano de 762 a.C., quando a Síria ainda era dotada de poder e grandeza. A mensagem era de destruição por causa da maldade daquela nação ímpia. O império era inimigo implacável de Israel, e o nacionalismo de Jonas o levou a desobedecer a ordem divina. No entanto, após ser punido e liberto do ventre do grande peixe, lembre-se, não é da baleia, mas do grande peixe, Jonas pregou aos ninivitas e a nação se converteu e Deus concedeu, ou Deus cancelou o juízo que estaria sobre eles. A mensagem do livro demonstra o amor divino para com todas as nações. Ao tratar de sua morte e ressurreição, Jesus a comparou ao evento do profeta Jonas. Nós já passamos aí para Naum, que era um profeta da vida de Eucós, cuja localização até hoje é incerta, mas que muito provavelmente ficava ali na região de Judá. Ele profetizou a condenação de Nínive e dessa vez não houve arrependimento. Pouco mais de um século antes, ou seja, em 722 a.C., os assírios tinham deportado e torturado o reino de Israel. O reino de Judá também era atormentado pela tirania dos ninivitas. Por fim, Deus ordenou a destruição dos assírios pela insistência em praticar a crueldade. Em 612 a.C., conforme profetizado pelo profeta, os babilônios sitiaram Nínive por 3 meses e a subjugaram, quando o rio Tigre transbordou e destruiu os muros da cidade. Tinha-se passado já 150 anos desde o episódio envolvendo o profeta Jonas. Já Obadias é o profeta menor com o registro da mensagem mais curta dos livros proféticos. São apenas 21 versículos com referência ao julgamento de Edom. A data do livro é muito discutida. No versículo 11, o profeta faz menção a um evento histórico envolvendo Jerusalém. A maior parte dos estudiosos da ala mais conservadora acredita que se trata da queda de Jerusalém em 586. Assim, a composição do livro teria ocorrido aí por volta do ano de 585 a.C., um ano antes do exílio da Babilônia, que se deu claramente em 586. Obadias denunciou a soberba e a arrogância dos edomitas. Eles eram, os edomitas, descendentes de Saul, e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava, ou Deus os condenou à destruição, enquanto Judá recebia a promessa de restauração. Edom, destruição. Israel, através do arrependimento, a restauração. Chegamos aí à sinopse do nosso ponto de número 2, que diz: os profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Deus abençoe a tua vida e te aguardo no tópico de número 3, que falaremos sobre o livro de Apocalipse. Deus abençoe você e te aguardo no próximo.